A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Meus irmãos amados, nesta manhã nós vamos buscar de Deus mais um pouquinho do entendimento da palavra do Senhor. E que esta manhã seja para mim e para você algo mais, algo que vem somar, que vem agregar na nossa vida cotidiana, nesse ministério que é servir a Deus. E é claro que todos que vieram aqui vieram com um propósito, vieram para ouvir a palavra, para aprender a palavra, e para sentir a presença do Espírito Santo neste lugar, porque esta é a casa do Senhor, amém, meus amados? E que esta manhã seja produtiva, que seja uma manhã verdadeiramente, que ao final, ao sairmos daqui, você diga, valeu a pena acordar de manhã e ir à casa do Senhor, amém, meus amados? Porque vamos tratar de um tema que inclusive, se a gente fosse analisar o tema hoje, nós temos um pastor, que é o pastor Brenner, que é alguém que bate muito forte em cima de oração, é homem de oração, exorta-nos a orarmos. Então, essa igreja, em relação à oração, nós somos muito instruídos em relação a isso, né? Mas nós vamos tratar da lição de número 8, a qual o título aí é o ensino de Jesus sobre a oração. E parece, né, ser até redundante, quantos anos de crentes nós temos, né? Muitos aqui têm 10, 20, 30, 40, no meu caso, 55 anos na igreja, falando de oração, orando, e parece que a cada dia a gente precisa de ouvir algo sobre oração, a gente precisa aprender algo, né? Que se a gente fosse analisar pela data, pelo tempo que a gente é crente, a gente já sabe orar, não precisa mais ensinar, mas é algo que precisa ser recorrente, que precisa ser renovado, porque nós estamos tratando de algo espiritual, né? Então a gente precisa de entender isso. E a oração é uma ferramenta que Deus colocou na minha e na sua mão, de grande importância. Dentre tantas as ferramentas que Deus nos dá nesta questão espiritual, a oração é uma das mais importantes que tem. Porém, ultimamente, eu diria para você, sem medo de errar, que a oração é uma das ferramentas que grande parte do povo de Deus tem deixado de lado, não sabem como usá-la da forma corretamente. A oração antes, porém, a gente precisa compreender que a oração nada mais é do que um diálogo da criatura com o Criador. E esse diálogo verbalizado, muitas das vezes, outras vezes não tão verbalizado assim, mas existem dois tipos de comunicações, mas Deus entende todos os tipos de comunicação. A verbalizada, que é aquela quando você fala, quando você pronuncia, quando você diz algo. Mas existe N formas de orar. Um gemido para Deus é uma oração, Ele sabe interpretar. Uma lágrima para Deus é uma oração, Ele sabe interpretar. Mas uma forma que eu acredito na eficácia, na eficiência, é a oração falada. É a oração que você coloca para fora aquilo que está dentro da sua alma e que você coloca na presença de Deus e diz para Ele, abre o jogo, e abre o coração e diz para Ele. Agora, a gente precisa compreender uma coisa, e aqui nós vamos tratar de um assunto que é um modelo de oração, a qual Jesus ensina aos discípulos, mas este modelo é só ensinando como iniciar, porque não existe uma fórmula engessada, um conceito de oração, até porque a oração ela é pessoal, ela é individual, é de ser humano para ser humano, é de cada um da forma que entende, que vê Deus.
E eu só sei de uma coisa: a importância da oração, ela está na escala de prioridade número 1 em relação ao ser humano e o seu Criador. Veja bem que os discípulos de Jesus, depois de andar com ele por 3 anos, chega um momento que eles não pediu a Jesus para ensinar a pregar, para ensinar a curar, para ensinar outras coisas maravilhosas que Jesus fez. Eles dizem: Jesus, nos ensina a orar. E a compreensão disso é que para eles, os judeus, a gente precisa compreender a cultura dos judeus, como eles entendiam, como eles serviam a Deus. E os judeus têm, até hoje, um respeito muito grande por Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando eles dizem, nos ensina a orar, eles entendiam que para falar com Deus, não existia ninguém melhor do que o Filho de Deus, que tinha um relacionamento próximo, pudesse falar como chegar perto de Deus. E isso é importante. O temor a Deus dos judeus era algo, irmãos, que quando você estuda a história, e aqui eu vou abrir um parênteses só para vocês entenderem, para depois a gente saber o porquê que eles disseram, nos ensina a orar. Existia uma classe de escribas, que era chamado de manuentes, e que era as pessoas que eram responsáveis por escrever os pergaminhos, o livro da lei. E a história diz que eles começavam a escrever um livro, um capítulo, pegava lá a pena e começava a escrever. A hora que chegava a palavra Jeová, eles colocavam a pena de lado, saíam, tomavam um banho, trocava a pena para escrever a palavra Jeová, tamanha era a referência deles a Deus. Ou seja, eu não posso escrever o nome de Jeová com a mesma pena e do mesmo jeito que eu escrevi todas as outras palavras. Esse era o temor dos judeus em relação a Jeová. Daí então, o que eles nos dizem aqui, quando eles pedem a Jesus para ensinar a orar, é que eles dizem o seguinte: Jesus nos ensina como nos portar, como falar com o Deus Todo-Poderoso. Nos ensina qual a forma de comunicar com Deus. Então, daí ele vem e faz essa pergunta: Senhor, nos ensina a orar. Então, meus amados irmãos, falar de oração é algo importante e nós vamos falar sobre isso ao decorrer da lição. Mas, veja bem, orar é se relacionar com Deus, é conversar com Deus, é ter diálogo com Deus. A oração é uma via de mão dupla, aonde você fala, mas sempre você vai obter uma resposta da parte de Deus. Agora, preste atenção, e a gente precisa enfatizar isso em relação à oração. Já ouvi algo sobre oração, e talvez isso caia, de certa forma, para alguns, como algo que é prioridade. Já ouvi muitas pessoas dizer, muita oração, muito poder. Não é bem assim. A oração, o fundamental da oração não é você ter poder. Não é, muitas das vezes, você receber o sim de Deus. A oração é o viés, é o caminho para um relacionamento com Deus. A principal função da oração é você manter essa relação, é você manter essa intimidade. Porque quando você é íntimo de alguém, e muitas das vezes essa pessoa te diz não, se você tem amizade, se você é íntimo, se você conhece, você vai saber que o não dele tem um motivo, que não é simplesmente porque ele disse não. Talvez ele disse não porque é melhor para você. Entenda, Deus nunca deixa de ouvir uma oração. Isso aí você pode ter certeza.
Porque Deus, em primeiro lugar, é onisciente. Agora, nem toda oração tem a resposta desejada. Porque às vezes eu poderia chegar aqui e dizer que se você orar, tudo que você pede, você recebe, e não é isso. A interpretação, a hermenêutica da palavra de Deus, a palavra verdadeira, ela tem que ser para você entender. Sabe por quê? Porque se você aprende que tudo que você pede a Deus, você recebe, o dia que Deus diz não, você fica emburrado como uma criança que pede um presente ao pai, que o dia que não recebe, fica fazendo birra. Você precisa ser consciente. Deus ouve toda oração, mas nem toda oração tem um sim como resposta. Isso aí você precisa de entender. Às vezes, a oração pode ter uma resposta sim, pode ter uma resposta não, ou pode estar no stand-by, espera mais um pouco. Mas uma coisa é importante, você precisa continuar orando, você precisa continuar batendo na porta, você não pode desistir. A palavra de Deus diz na carta aos Tessalonicenses, dizendo: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ou seja, e a grande dificuldade hoje, amados, e por isso a gente precisa compreender essa palavra, essa pauta, procurando realmente entender. Orar é diálogo, orar é falar com Deus, mas nós vivemos uma época aonde no nosso natural, conversa, diálogo, tempo de qualidade, o ser humano está perdendo a cada dia. Ninguém tem tempo para conversar com ninguém. Você já parou para observar e você sabe disso. Estamos vivendo em uma época onde o ser humano a cada dia está ficando mais isolado, mais solitário. Uma verdadeira ilha, não dialoga dentro de casa, não dialoga no trabalho, não dialoga na igreja, não temos conversa. E isso que eu estou te dizendo, eu gostaria que você entendesse que esse tipo de relacionamento, de comportamento do ser humano para com o ser humano, tem se transferido para o ser humano com Deus. A gente precisa compreender essas coisas para entender esse comportamento do ser humano que o sistema obriga, porque nós vivemos em um sistema onde ele te suga o seu tempo, onde você corre e não consegue fazer o que tem de fazer, mesmo que seja prioridades. Não tem, o que a gente precisa compreender é isso, é que o sistema e que estamos vivendo, ele nos tira todo o tempo. E aí, se a gente não vigiar, Jeane, a gente traz digamos, esse comportamento também para a relação com Deus. Muitas das vezes, e aí nós vamos entrar aqui, eu estou falando para vocês de forma bem compassada para a gente entender, porque você precisa compreender. É claro que eu não te conheço, a sua vida pessoal, a gente nos vê aqui 2, 3 vezes por semana. Eu os últimos dias vocês têm me visto uma vez só, por causa do quê? Correria, tempo. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, ontem, por exemplo, eu fui dormir às 2 da manhã. O que eu estou querendo te mostrar? Eu estou querendo te mostrar que o sistema nos faz, a cada dia, gastar o nosso tempo na correria do dia a dia. E uma coisa, eu li um livro muito interessante, se vocês pudessem ler também, seria muito importante para vocês, eu estou falando de tempo. A Tríade do Tempo. É um livro que vai fazer você refletir em algumas coisas. A Tríade do Tempo, o escritor, ele descreve que todo ser humano gasta o seu tempo em 3 coisas. E uma das coisas que ele gasta o seu tempo é nas coisas importantes. Outra coisa que ele gasta o seu tempo é nas coisas emergentes. E a outra coisa nas coisas circunstanciais. Preste atenção para você compreender isso, e aí nós vamos trazer para o nosso dia na igreja, com Deus. As coisas importantes, na realidade, na minha e na sua vida, são as coisas que precisam gastar tempo. As coisas que são prioridades na minha e na sua vida,
São as coisas que você precisa convergir, focar, designar tempo, porque elas são importantes. Por exemplo, a família e os filhos são importantíssimos. Você precisa gastar tempo com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, com a sua família, porque é a coisa mais importante abaixo de Deus nessa terra, chama-se família. Família é a base. Mãe, quem tem mãe ainda, eu não tenho mais, mas quem tem mãe, meu irmão, hoje eu posso te falar que quando ela vai, um pilar, uma lacuna se abre, nunca mais vai ser igual. Então, se a mãe é importante, você compreende isso, você precisa de focar, de zelar, de cuidar, porque é importante. Uma coisa que é importante demais para nós, saúde. Eu nem preciso perguntar para vocês se vocês concordam com isso. Saúde é importante. Você precisa de gastar tempo, você precisa de focar na saúde. A outra coisa que ele diz, que nós gastamos tempo nas coisas emergentes. E o que é coisa emergente? Coisa emergente são coisas urgentes, coisas que era para ter feito ontem, que se acumulou hoje, e você vai correr, e você vai começar a correr nas coisas emergentes, e pasmem a vocês, 90% do ser humano, se você fizer uma grade dessas três coisas, 90% do ser humano gasta 70% da sua vida nas coisas emergentes, nas coisas urgentes. Agora, veja bem uma coisa importante. Saúde é importante, não é? Não diz que saúde é importante? Você precisa gastar tempo. Agora, quando a coisa importante vira coisa emergente, urgente, aí você vai correr atrás. Por exemplo, fala para você a respeito da diabetes, por exemplo. Vou dar só um exemplo. Olha, não faz isso, que a diabetes não tem cura, e você vai ter um tratamento e tal, e você não importa. Simplesmente você não importa. Você vai levando a vida, vai levando, que nada. É importante, saúde é importante. Chega a hora que você adquire a tal doença, aí você vai focar o seu tempo nela. Aí ela vai se tornar emergente, aí você vai colocar a importância que você não deu quando era realmente, de fato, importante, que você lembrou. Aí ela se torna emergente. Então aí você vai gastar o seu tempo, grande parte do seu tempo correndo atrás de uma coisa que poderia ter sido evitado. Por favor. Exatamente. O importante não foi feito, ficou urgente, mas agora você vai dar o tempo para a emergência que você poderia ter dado. Outra coisa que ele diz, e aí eu fecho aqui o raciocínio para vocês entenderem, é que a gente gasta muito tempo com as coisas circunstanciais. E o que é isso, irmão Daniel, que ele retrata? Qual é a visão dele? É que a gente gasta muito tempo com coisas que não levam a nada. A gente gasta muito tempo com coisas que não soma, que não produz, que não agrega. Dá um exemplo para vocês. No dia a dia, na correria nossa, nosso tempo é precioso, o seu tempo é precioso, o seu tempo é precioso. Mas de repente, vou dar só um exemplo aqui, bem básico. Às vezes você vai numa festa de aniversário de alguém, sendo que você nem queria estar lá, você não gosta, não tem um relacionamento, você vai. Ou seja, você desprendeu o seu tempo em alguma coisa que realmente para você não significou nada. Bate-papos de celular, 1 hora de WhatsApp, de Instagram, 2 horas, 3 horas, em coisas circunstanciais que não somam, que não agregam, que na realidade roubam de você aquilo que você poderia fazer, produzir esse tempo roubo. Então ele diz aqui que 3 coisas nós gastamos nosso tempo: nas coisas importantes, nas coisas urgentes e nas coisas circunstanciais. E aí, eu gostaria, é claro, que se você pudesse, e a hora que você chegasse em casa, de repente, parasse um pouquinho e dá uma olhada e faz uma tabela, um gráfico de quanto tempo você gasta com as coisas importantes,
com as coisas urgentes e com as coisas circunstanciais. Se você analisar, você vai perceber que realmente precisa de dar uma mudada, precisa ressignificar, precisa formatar a sua vida. E aí entra a igreja. Aonde entra a igreja? É porque uma coisa eu estou dizendo para vocês aqui primeiro, é porque às vezes nós como crente, às vezes nós espiritualizamos muitas coisas, tudo é igreja, tudo é isso, e a gente precisa ser humano em primeiro lugar, saber que a gente está aqui, que a gente tem uma vida pessoal, e que a gente tem que saber conciliar as coisas, que a gente precisa de ser pessoas coerentes, inteligentes, e saber que existe a vida natural e a vida espiritual, e que tem que haver um equilíbrio nisso tudo. Oração, nós estamos tratando de oração, e ela é tão importante, tão fundamental, quando você compreende qual é o propósito dela. Orar por orar, como faziam os fariseus, não tem nenhuma importância, porque, só para os irmãos entenderem, e o que eu estou falando aqui, nada é novo, tudo vocês conhecem, mas a gente precisa de estar falando. É comum hoje, se você for, por exemplo, em Jerusalém, você vai olhar ali no Muro das Lamentações, pessoas que passam o dia orando, se curvando, pessoas que em Jerusalém você vai encontrar na rua, em algum lugar, orando, fazendo as suas orações. Mas no caso aqui a Bíblia adverte que eles fazem essa oração, mas eles querem tirar proveito para si da própria oração, querem dizer e chamar a atenção do povo e dizer: olha, nós somos o grupo, aquele grupo especial, aqueles mais chegados a Deus, nós é que temos essa relação de pai e filho. Então, a intenção dos judeus, principalmente os ortodoxos, é realmente se diferenciar dos demais. E aqui, Jesus vai vir quebrar isso, porque, irmãos, Jesus é mestre em quebrar regras do mundo. Às vezes a gente fala coisas de Jesus, por exemplo, tem coisas que a gente fala de Deus, tem coisas, se eu fosse falar, por exemplo, de Deus para a igreja, tem igreja que vai dizer: o que é isso, irmão Daniel? Porque lhe falta entendimento. Mas Jesus veio para quebrar as regras deste mundo, veio cumprir a lei, porém quebrar costumes. Ele veio para fazer a diferença. Ele veio para dizer o seguinte: esse modelinho engessado aí não leva a nada. Só para vocês terem uma ideia, Jesus, quando vai em Samaria, ele quebra uma regra. Samaritano, aliás, judeu não fala com samaritano. Um homem sozinho na época não conversa com uma mulher sozinha, principalmente se ela for uma prostituta. É contra a lei. Mas Jesus, primeira coisa que eu entendo ali, que Jesus fez ali, foi quebrar a barreira de conceitos e preconceitos. Jesus quebra ali limites. Porque Jesus tem, nós vamos falar aqui do Pai Nosso: venha o teu reino. E o que é o reino de Deus, meus amados? O reino de Deus, quando você fala de reino, você fala de uma constituição celestial, você vai falar de regras, você vai falar de coisas que dominam este reino, que é diferente deste reino que vivemos. Por isso, uma coisa interessante é a oração aqui, ela cai bem, quando Jesus diz o seguinte: olha, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, vou apresentar a vocês valores que este mundo não tem. Eu vou mostrar para vocês que algumas coisas que vocês dão a vida por ela e acham que realmente é muito importante, que faz de vocês diferente do mundo, vou mostrar para vocês que no meu reino não é assim. Isso tudo é banalidade. No meu reino, o maior é o menor. No meu reino, o que aparece, que hoje no mundo é o que pega o microfone, é o que está nos holofotes, é o que está no Instagram. No meu reino eu enxergo os que estão nos bastidores, fazendo a cortina abrir e fechar para que se apresentem. Jesus traz essa visão para que a gente possa compreender a visão de reino. O Pai Nosso, que é a oração, que é uma oração bem curta, bem pequena, ela traz duas vertentes. A primeira é mostrar a grandeza de Deus.
o reino, a vontade. A segunda parte vem as nossas necessidades. E veja bem como nós somos. Grande parte de nós. Eu, por exemplo, me coloco na fila como um desses errantes. Quando ajoelho, a primeira parte, que é Deus, muitas das vezes eu nem lembro. Eu já chego com as minhas necessidades. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, quando você entrar no trono, no Santos dos Santos, lembra primeiro de reverenciar aquele que tudo pode, aquele que é eterno, aquele que é soberano. Quando você entrar no seu quarto, quando você ajoelhar, a primeira coisa, você já vai pensando em adorá-lo, em dizer, tu és maravilhoso, tu és eterno, tu és soberano. Chega com elogios, chegando, isso é uma coisa tão comum nos reinos. Eu gosto muito da história, e você vai observar que nos séculos passados, na época dos reis, até hoje ainda tem, mas vamos colocar na época medieval, na época dos reinos, quando alguém chegava perante um rei secular que eu estou dizendo, sentado no seu trono, com a sua coroa dourada, a primeira coisa, antes de pedir, antes de falar bom dia, se prostrava na presença do rei. Eu me coloco como submisso, eu me prosto, e só o ato de eu me prostrar, veja bem, eu disse da comunicação que existe a comunicação verbal e não verbal. Essa comunicação de deitar na frente do rei, não precisa falar mais nada, está dizendo, eu reconheço a sua soberania, eu sei quem tu és, eu sei do teu poder, eu reconheço. Existe uma palavra do grego, proskinel, que ela é encontrada, por exemplo, no livro de Esther, quando Amã chega, por exemplo, ali, todo mundo que chegava perto do rei Assuero, deitava. Uma coisa interessante em relação a isso, e aí eu vou trazer para a área espiritual para você entender. Ali, quando as pessoas chegavam, que deitava perante o rei Assuero, reconhecendo a sua soberania, na realidade o rei tinha para ele isso era muito importante, as pessoas ser submissas, mostrar que ele era maior. E geralmente, no campo espiritual, eu trago para você aqui, e você vai observar que uma das coisas que aconteceu, por exemplo, na questão de Sadraque, Mesaque e Abidnego, é que o rei secular não aceita ninguém que esteja acima dele, ou que se diga estar igual a ele, quer que as pessoas sejam submissas e que precisa deitar. E se você não deitar, toca fogo e te mata. Você vai observar, por exemplo, que na história de Esther, uma das coisas que irou demais aquele homem lá, o segundo do reino, Mordecai, é que o seu súdito não curvava, todos se curvava, ele não curvava. Isso levou ele a uma indignação, mas como assim? Eu sou o cara desse palácio, e esse judeu me afronta. O que eu gostaria de mostrar para vocês no reino espiritual, é que o inimigo, a vontade dele é que você se curve perante a ele. Ele faz de tudo para que você se curve, ele te faz o que for preciso dentro das limitações dele para que você se curve, porque ele tem o desejo de que se alguém se curvar, ele vai ter a sensação de que ele é poderoso. Ele tem tanto desejo que o próprio Jesus, ele diz, se você se curvar, veja bem, o que eu quero trazer para você é que quando o inimigo vê você curvado,
ele vai dizer: esse aí é um fracassado. Mas Deus Todo-Poderoso, quando você se curva, quando você olha para Ele e você faz referência à pessoa dele, Ele vai dizer: este é um servo bom e fiel, este é alguém nobre, esse é alguém que reconhece o seu lugar. E por isso Deus, quando você se curva, Ele faz questão de pegar na tua mão e te levantar. E nós precisamos compreender essas coisas, porque nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não dão o braço a torcer por nada. E essa visão, eu estou fazendo essa visão de hoje, porque a gente precisa entender o que vivemos na atualidade, para a gente poder fazer um parâmetro. As pessoas hoje, elas não têm humildade para nada. Você vê pessoas no trânsito, por exemplo, por causa de um esbarrão, de uma buzina, ela se sente ofendida, ela parte para cima, ela atropela, ela mata, porque as pessoas vivem desta forma. Mas nós precisamos, como crentes que somos, e aqui eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não interessa hoje a condição que você se encontra, talvez você se encontre dizendo aí: eu sou como Gideão, da menor família, da mais pobre, eu sou o último da igreja. Talvez você esteja numa condição que você diz: eu tenho vergonha. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que para você, Deus tem uma palavra de bênção, e Deus está dizendo para você: você é tanto quanto qualquer um que habita a minha casa, porque nós somos família, e como família, o Senhor como Pai, ama todos os filhos. A oração. E aqui, meus irmãos, talvez muda o conceito de oração, o tempo passa, eu estou dizendo o conceito, a importância continua sendo a mesma, mas a forma, o tempo vai mudando e as pessoas vão mudando com o tempo, e as pessoas vão sendo influenciadas pelo tempo. Eu sou, é claro, não preciso nem falar para vocês, eu e mais alguns aqui, a minha mãe, mulher de oração. Eu posso dizer para você que a minha mãe, mulher de oração. Você lembra, talvez alguns não lembram, hoje talvez é raro a gente ver, irmãs assembleanas, né? Vamos falar das assembleanas, que tinham o joelho calejado, de orar mesmo. O joelho era calejado de orar. A minha mãe era uma dessas, mulher de oração. Hoje, veja bem como as coisas mudaram. Talvez vai ser raro você encontrar hoje uma pessoa que tenha os joelhos calejados de orar. É raro. Agora, o que eu quero dizer para você é que não é que significa que você tem o joelho calejado de oração, é que você é melhor do que aquele que não tem. O importante é você manter esse diálogo com Deus todos os dias da sua vida. Agora, uma coisa importante, eu fiz muito isso, talvez a barba branca, o cabelo branco, a idade vai fazendo você amadurecer, mas já fiz oração para Deus que, como o pessoal diz, nem Salomão. Na realidade era uma oratória bonita, uma oratória trabalhada. Muitas das vezes eu pegava as palavras de Davi e embutia junto no contexto, para dizer: meu amado, deixa eu te falar, oração é algo pessoal, oração é a alma se rasgando aos pés do mestre, oração é algo individual, só Deus sabe quem é você, só Deus te conhece, e muitas das vezes nós temos um hábito, e a gente precisa jogar isso por terra, de julgar as pessoas, se ela ora muito, se é de oração ou não é. Só Deus sabe que relacionamento você tem com Ele. Não vamos julgar as pessoas como os fariseus, olhando se a pessoa ora 24 horas, se ela vai no monte, se ela vive no culto de oração. Não julgue,
Porque às vezes tem pessoas que não estão presentes no monte, mas está presente no quarto orando e chorando às madrugadas. E Deus, que tudo vê, contempla e sabe disso. E uma coisa importantíssima fica claro aqui. Quando a gente olha, principalmente para do século V ao século XV, que é a Idade Média, chamada da Idade das Trevas, onde a Igreja Católica, Apostólica Romana, detinha o seu apogeu sobre todos os estados, sobre todas as forças, a igreja se colocava na posição de que só ela tinha a autoridade para falar com Deus. A igreja católica daquela época, ela se colocava como o elo, como a ponte que ligava Deus ao homem, e que ninguém poderia inclusive ler a Bíblia, porque só eles poderiam ler, porque só eles tinham essa autoridade para ler e decifrar a Bíblia. Veja que coisa interessante aqui, é claro que pelo lado negativo. Olha como que era a cerimônia, a missa da Igreja Católica. Primeira coisa, ninguém podia ter a Bíblia a não ser os sumos sacerdotes, aos padres, aos papas. Ninguém tinha. Segundo, olha que falta de coerência para a gente entender isso. Se fosse hoje aqui a escola dominical na Idade Média, vocês não estariam olhando para mim, vocês estariam todos de costa, porque na Idade Média as pessoas iam à missa, mas elas não olhavam para o Papa, para o padre, era virado de costa. E para terminar e para complicar, a Bíblia era lido em latim. Agora você veja bem, você vai para a igreja para ter relacionamento com Deus, chega lá e existe alguém que diz, olha, é só através de nós. Depois, vocês não podem olhar para cá. Depois, é lido em latim. Como é que faz? Mas graças a Deus, Jesus vem para quebrar essa maldição. Jesus vem para dizer, vocês podem vir, vocês podem olhar para mim, as portas estão abertas. E a minha palavra está aí para todos lerem, para todos compreenderem. E ainda diz mais, e se tiver falta de sabedoria, me peça, que eu te dou e não vou te cobrar nada por isso. Amém, meus amados? Então, irmãos, o Pai Nosso que estás no céu, e aqui eu gostaria de trazer, primeira coisa, Pai Nosso que estás no céu, já tem uma referência, uma reverência, entendendo que existe um Pai, e Pai aqui significa alguém que tem autoridade. A gente precisa, porque muitas das vezes, essa oração Pai Nosso, e aí nós vamos compreender aqui que essa oração Pai Nosso, muitas vezes a gente ora, mas nem olha para o sentido das palavras. Quando você diz Pai Nosso, você está dizendo, eu reconheço a autoridade que o Senhor tem sobre mim. Eu reconheço a autoridade. E aqui o Pai, apesar de, muitas das vezes, nós cantamos os nossos hinos, e tem um hino que eu gosto muito, é claro, mas talvez as pessoas entendem de forma diferente, quando Deus diz que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Dá a entender que essa bondade, para muitos essa bondade, ela pode ser aí um passar a mão na cabeça, Deus aceita tudo, mas essa bondade de Deus, meus amados, essa bondade de Deus, ela está relacionada e convergida para uma palavra chamada justiça. Deus é bom, Deus é justo. Deus aplica a medida conforme a justiça. E a palavra de justiça aqui, para vocês, os mais antigos, vamos colocar antigo, não fica muito ruim essa palavra, mas os mais maduros, conhecem muito bem uma balança, que já está no museu, que é aquela balança que tem um prato de cá, um prato de cá, existe um ponteiro que chama fiel, que ele fica exatamente no zero. Vocês lembram? Alguns de vocês lembram, né? E o que é ser justo? Existia, por exemplo, eu lembro muito bem disso, que eu já fui feirante também, viu? Espero que eu tenha sido justo, que o ponteiro tenha sido sempre passando para o lado do cliente. Existiam uns pezinhos pequenininhos, um peso de 1 quilo, um pezinho de 100 gramas, porque às vezes passava, você ia lá colocar para o ponteirinho ficar.
Então, justiça e fidelidade significa não tirar nada e nem ser imparcial. E às vezes Deus atua na nossa vida dessa forma. Às vezes não, Deus atua com imparcialidade. Deus é Pai, Deus é justo, e muitas das vezes a gente não compreendemos isso. E a gente precisa entender e ser crente maduro para entender isso. Você é um crente maduro para ouvir o não de Deus? Ou você é o crente que só adora a Deus, só acha que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, quando Deus diz sim, sim, sim? Você é crente maduro para Jesus? Você esperar Jesus em uma situação e ele não comparecer, conforme aconteceu com a morte de Lázaro? Você suporta essa pressão? Jesus foi convidado, era amigo íntimo. Veja bem, pessoalmente, né, a gente pensa dessa forma: nossa, se eu sou amigo íntimo, se eu falar vem, ele vai pegar um avião e vai vir, porque ele é amigo de Lázaro. E aí começa até a fazer uma lista de coisas que você fez para ele. Jesus vinha aqui comer, almoçar, dormir aqui. Aí começa a listar, e como Jesus deixou de ouvir nosso pedido. Você é um crente, e aí eu gostaria que você entendesse a questão da oração. Você é um crente que suporta, entre aspas, Jesus chegar atrasado na sua necessidade? Entre aspas, porque a palavra de Deus diz lá em Pedro: muitos têm ele como tardio, mas ele não tarda, ele chega na hora exata. Mas muitos têm ele como tardio. Quantas vezes, talvez, nas nossas necessidades, nós dizemos: o Senhor não chegou a tempo, o Senhor Jesus não chegou, não me socorreu. E nós precisamos, através da oração, que é diálogo. E quando você tem um diálogo com a pessoa, já viu quando você tem um diálogo com a pessoa? Quando você realmente tem diálogo com uma pessoa, você conhece ela, porque você conversa direto com ela. Quando você tem, por isso a palavra de Deus é importante a gente entender isso. Lá o profeta menor, Oséias, escreve: o povo perece porque lhe falta conhecimento de Deus. Aí no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer, aliás, no 6 e no 3, ele vai dizer o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aqui está no gerúndio, algo contínuo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse conhecimento, não tem nada melhor para você conhecer uma pessoa do que você dialogar com ela. Talvez a gente conheça as pessoas. Olha o quanto isso é interessante, amados. Vou abrir um parênteses aqui. Quando eu digo conhecer, é conhecer, é saber, muitas das vezes, qual o pensamento dele, qual a visão dele, o que ele gosta, o que ele faz, como é o cotidiano dele. As pessoas têm muito conhecimento a respeito mas não conhecem de verdade. E aí está o problema, que é o que eu disse, que esse estilo de vida que nós temos, ele está migrando para as coisas de Deus também. Eu posso falar para qualquer um de vocês aqui, vamos colocar aqui, não vou colocar uma figura política, que não é a hora, mas pega qualquer cantor secular aí, das baladas, a maioria das pessoas sabe tudo sobre ele, o dia que nasceu, sabe o que gosta de comer, sabe tudo, nunca viu, só tem conhecimento a respeito de. Muitos de nós também não somos diferentes. Lemos a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, 66 livros, contamos história da Bíblia como ninguém conta, mas muitas das vezes nós não temos a intimidade, o conhecimento verdadeiro, a aproximação. Às vezes nós conhecemos de ouvir falar. Exatamente. Jó diz, né? Eu só te conhecia de ouvir falar. Uma coisa interessante aqui, que eu acho maravilhoso, vocês lembram da história de Esther? A palavra de Salomão, aliás. Salomão, a rainha de Sabá.
Vocês já leram essa história? Diz o seguinte: Salomão, vocês conhecem Salomão. Para a época era o prodígio. Um homem certamente belo, certamente. Um homem sábio. Um homem extraordinário. E a fama dele correu por todo o território, todo o mundo da época. E a rainha de Sabá ficou sabendo desse homem, dessa sabedoria. E ela estava com os problemas para resolver no seu reino. E ela foi até o rei Salomão. E aí a história diz que chega lá no rei Salomão, quando ela entra no palácio, ela diz a história, é maravilhoso ali, você lê. Porque ela tinha ouvido, né, o Salomão, se eu fosse usar a frase de hoje, é o cara. Salomão poderia dizer com certeza, esse cara sou eu. E aí, entenda, quando ela entra, que ela diz que ela entra no palácio, a rainha, com toda a pompa, trazendo presentes maravilhosos para ele, ouro, tudo que era de costume da época, ela diz o seguinte, ela narra, que quando ela entra, que ela vê a organização dos mordomos, dos empregados, quando ela olha a mesa, a perfeição da mesa, e ela vai olhando o palácio e a organização, ela já ficou admirada, surpresa, surpreendida. E quando ela conversa com Salomão, que Salomão passa para ela a receita, as fórmulas da solução do problema que ela queria, ela escreve que as pessoas não tinham dito nem a metade do que ele era. Ela se surpreendeu. O que eu quero dizer com isso, meu amado? É que Jesus, Deus, Ele é tão maravilhoso, e às vezes não tem tantas coisas para Ele nos apresentar, para Ele nos ensinar, para Ele nos dar, para Ele nos fazer, e às vezes nós ficamos lá no átrio, nós não entramos na presença de Deus conforme precisa ser, e às vezes nós ficamos como homens e mulheres de Deus, e isso eu estou dizendo porque tudo isso, o canal para você entender isso, compreender, é a oração, é entrar na profundeza, é mergulhar na oração. Agora, uma oração sincera, honesta, é uma oração de alguém necessitado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ponto. Eu abro um parênteses aqui, e já partindo, já para 5 minutos eu termino, mas para mim, fecho aqui, eu abro um parênteses aqui, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Tem que orar, viu, para compreender a vontade. Tem que orar para falar com Deus, para compreender qual é a boa, qual é a agradável e justa vontade de Deus. Porque veja bem, a minha vontade, o meu desejo, muitas das vezes sobrepõe a vontade de Deus. Quando nós oramos, venha a nós o teu reino, está dizendo, traga a carta magna, a Constituição, os valores para nós. Traga para nós o referencial, para a gente se balizar com esta verdade. E quando ele diz, seja sobre nós a tua vontade, você está abrindo mão da sua. E aqui é importante porque, é muito importante a gente entender isso, porque o Sermão do Monte, muita gente se engana com ele, que muitas pessoas falam o Sermão do Monte como o Sermão das Boas Aventuranças. Mas Jesus já começa, de certa forma, deixando você meio, porque bem-aventurado é o pobre em espírito, bem-aventurado é o que tem fome, bem-aventurado são os mansos. Ele vai trazendo uma regra, como assim? E a palavra bem-aventurado é mais que feliz.
Você está entendendo? Porque a gente precisa de orar para pedir discernimento, compreensão, entendimento. Salomão escreve dizendo: bem-aventurado o homem que adquire sabedoria, aliás, conhecimento, não é sabedoria, porque uma coisa é diferente da outra, conhecimento e entendimento. Conhecimento é algo que, se você quiser, você requer, meu amado. Você quer ler, você quer chegar aqui e falar bonito, e recitar versículo, e dizer da Bíblia, você fala. Isso é conhecimento. Conhecimento é alguma coisa que você busca, que você vai atrás, que você repete 10 vezes. Por exemplo, eu já cheguei aqui, por exemplo, em outros lugares, eu trouxe uma referência ou uma tipologia de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. É conhecimento. Repetidas vezes eu li, para chegar aqui e entregar algo desse nível. Mas entender é compreender, é discernir, é olhar além o que é Deus, quem é Deus, qual é a sua vontade, enxergar na sua vontade algo bom para nós, enxergar na tua palavra uma saída, um escape, enxergar na palavra do Senhor algo que nos tira daqui para um lugar maravilhoso, celestial, a nossa salvação. Isso é entendimento. A palavra de Deus diz que muitos oravam ao Senhor, faziam a obra de Deus, mas sem entendimento. Fechando aqui, já o tempo já esgotou. Eu gostaria de que você levasse essa palavra como resumo. Nós cantamos aqui: eu creio no poder da oração. E você precisa crer mesmo no poder da oração. Agora, a partir de hoje, reflita mais quando você for orar. Não são as grandes e muitas palavras que vai fazer Deus te ouvir, mas vai ser a palavra sincera, vai ser o rasgar do coração, vai ser você dizer: Senhor, eu estou na tua casa, mas a minha fé não está alcançando aquilo que necessito. Senhor, eu estou aqui como filho de Deus, mas me sinto hoje como aquela mulher que come a migalha na mesa do mestre. Você precisa compreender isso. Senhor, me ajuda a cuidar dos meus filhos, me ajuda a cuidar da minha família, me ajuda a organizar o meu tempo, me ajuda a eu repensar os meus conceitos e preconceitos, me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser melhor com o meu irmão, para que isso possa ser reflexo da tua palavra no meu coração. Porque uma coisa é interessante, amados, uma coisa é interessante, não tem como você dizer que ama a Deus, que se relaciona bem com Deus, se você não ama seu próximo, não se relaciona com Ele. Jesus diz uma coisa e eu finalizo aqui: quando amardes uns aos outros, saberão que vocês são meus discípulos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, eu vou pedir para mim, em primeiro lugar que estou aqui, que Deus possa me incendiar a voltar a orar, conforme necessidade. A oração é algo que alimenta a nossa alma, é uma ferramenta poderosa e que nós não podemos abrir mão dela. E eu finalizo com uma oração, gostaria que você curvasse a sua cabeça. E o nosso pedido não vai ser outro, vai ser: Senhor, nos ajuda a orar. Senhor amado, Pai querido, neste momento, como ministro do Teu Evangelho, como alguém, ó Senhor Jesus querido, que está aqui usando o microfone, mas que precisa também, ó Senhor, da Tua força, da Tua graça, eu te peço, Senhor, me ajuda a orar,
me ensina a orar, ó Pai. Senhor, aqui estão os teus filhos que vieram à tua casa, e esta casa não é nada mais senão uma casa de oração, meu Pai. Senhor amado, eu te peço aqui, como Salomão um dia pediu para o teu povo, Senhor, quando o teu povo entrar na tua casa, aflito, agoniado, com alguma necessidade, Senhor, abra os teus olhos sobre este lugar. O Senhor enxerga cada um, cada alma que aqui está, e eu te peço, meu Pai, Senhor, ajuda-nos a orar, Senhor, ajuda-nos a manter um relacionamento e a intimidade contigo, Senhor. Obrigado, meu Senhor, amém. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Orem por mim. Agora vocês têm uma responsabilidade. Orem